Eu aceitei aquela corrida porque precisava do dinheiro. Mas às vezes me pergunto se alguma quantia no mundo valeria o que eu vi naquela noite. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e dirijo para aplicativos há quase 4. Não é o trabalho dos sonhos, mas também não é o pior do mundo. Tem seus momentos, conversas interessantes, gorjetas generosas, aquela sensação de liberdade de estar na estrada. Mas também tem as madrugadas intermináveis, os silêncios pesados, os passageiros embriagados e aquela solidão estranha que só quem trabalha de noite consegue entender completamente. Eu moro sozinho num apartamento pequeno na zona oeste da cidade. Separei há 2 anos, casamento que não deu certo, sem drama, só aquele cansaço mútuo que vai corroendo tudo aos poucos. Ela ficou com a casa, eu fiquei com o carro e algumas caixas de livros. Foi o bastante. Não tenho filhos, o que às vezes me alivia e às vezes me entristece de formas que não sei explicar direito. Dirijo principalmente à noite. É quando paga melhor e também quando a cidade fica mais interessante. De dia, tudo é caótico, barulhento, óbvio. À noite, a cidade revela outra face. As ruas ficam vazias, os prédios parecem gigantes adormecidos e há uma certa poesia melancólica no modo como as luzes dos postes refletem nas poças de chuva. Eu gosto disso. Sempre gostei da noite. Naquela sexta-feira específica, era início de março. A chuva havia começado no final da tarde e continuava caindo, leve e persistente, criando aquele som constante que quase hipnotiza. Eram por volta das 2h20 da madrugada quando terminei uma corrida no centro. Um casal que voltava de algum bar, conversando baixo no banco de trás sobre planos para o fim de semana. Deixei-os em frente a um prédio residencial. Desejei boa noite e voltei a ficar sozinho. Liguei o aplicativo novamente. A rua estava deserta, só o brilho alaranjado dos postes e o som da chuva no capô do carro. Peguei a garrafa de água no porta-copos, tomei um gole e esperei. Geralmente não demora muito para aparecer outra corrida, mesmo nesse horário. A cidade nunca dorme completamente. Minhas corridas até aquele momento haviam sido absolutamente normais. Um homem que voltava do trabalho, cansado, quase dormindo no banco. Uma mulher que ia encontrar amigas numa boate. 2 universitários debatendo sobre algum filme que eu nunca tinha ouvido falar. Nada de extraordinário, só a rotina. Aquela sequência previsível de rostos, destinos, pequenas histórias que se cruzam com a minha por 15, 20 minutos e depois desaparecem para sempre. Eu estava olhando o celular, checando as mensagens. Nada de importante, só spam e uma notificação do banco. Quando o aplicativo emitiu aquele som característico. Uma nova solicitação de corrida. Olhei a tela. O nome era apenas A. Uma letra, nada mais. Achei estranho, mas não incomum. Algumas pessoas usam apelidos ou iniciais nos aplicativos. Privacidade, eu imaginei, ou preguiça de cadastrar o nome completo. Já havia transportado usuários com nomes como B, João 234, passageiro. Não era nada demais. O que me chamou a atenção foi o endereço de origem, Rua das Acácias, 742. Conhecia aquela rua. Ficava num bairro antigo, próximo ao limite da cidade, uma área que havia sido residencial décadas atrás, mas que agora estava praticamente abandonada. A maioria das casas por lá estava vazia ou em ruínas. Algumas foram demolidas, outras simplesmente foram sendo esquecidas, com jardins tomados por mato e janelas quebradas, acumulando poeira. Eu já tinha passado por lá algumas vezes, sempre durante o dia, a caminho de outros lugares. Nunca havia pegado nenhuma corrida naquela região. Não fazia sentido. Quem moraria lá? Mas o chamado estava ali na tela piscando. 5 estrelas de avaliação do passageiro. Corrida comum, tarifa normal, destino, aeroporto. Uma corrida longa, boa. Hesitei. Não por medo exatamente, mas por instinto. Aquela sensação vaga de que algo não se encaixava. Mas então
pensei no aluguel atrasado, na conta de luz que venceria na segunda-feira, no tanque de gasolina que precisava encher. Pensei que talvez fosse apenas alguém que morava numa das poucas casas ainda habitadas na rua, ou alguém que estava visitando parentes, ou qualquer outra explicação perfeitamente racional. Aceitei a corrida. O GPS marcou 15 minutos até o local. Coloquei o carro em movimento, saindo da área iluminada do centro em direção às ruas mais escuras e vazias da periferia. A chuva continuava, leve, quase uma névoa. Os limpadores de para-brisa se moviam num ritmo hipnótico. Eu liguei o rádio para quebrar o silêncio. Uma estação tocava jazz baixinho, saxofone melancólico, contrabaixo grave. Perfeito para a madrugada. Relaxei um pouco na direção, deixando os pensamentos vagarem. Pensei na minha ex-mulher. Me perguntei se ela estaria dormindo agora, se era feliz. Pensei no meu pai, que morreu quando eu tinha 20 anos, e em como ele adorava dirigir à noite também. Pensei em nada e em tudo, do jeito que a mente faz quando está cansada, mas ainda não pronta para dormir. As ruas foram ficando mais vazias conforme eu me afastava do centro. Menos carros, menos pessoas, menos luzes. Os bairros por ali eram silenciosos mesmo durante o dia. À noite, pareciam cenários abandonados. Casas com portões fechados, jardins escuros, nenhum movimento. Quando entrei na Rua das Acácias, uma sensação estranha me percorreu. A rua era longa, reta, ladeada por árvores antigas, cujos galhos se entrelaçavam sobre o asfalto, formando uma espécie de túnel verde escuro. Mesmo com os faróis do carro acesos, a visibilidade era limitada. As casas, ou o que restava delas, estavam recuadas, escondidas atrás de muros cobertos por trepadeiras e portões enferrujados. Não havia iluminação pública funcionando. Nenhuma. Só a escuridão e o brilho fraco dos meus faróis cortando a chuva. Dirigi devagar, checando os números nas placas quando conseguia vê-las. A maioria estava ilegível, corroída pelo tempo. 718, 726, 734. Os números aumentavam, me aproximando do destino. Foi então que percebi, não havia nenhum sinal de vida, nenhuma luz acesa em janela alguma, nenhum carro estacionado, nenhum som além da chuva e do motor do meu próprio veículo. Era como estar dirigindo através de uma cidade fantasma. Pensei em ligar para o passageiro, mas hesitei. O aplicativo mostrava que ele, ou ela, estava online, esperando. Talvez estivesse apenas do lado de fora da casa, pronto para entrar no carro assim que eu chegasse. Fazia sentido. Quem iria querer ficar esperando dentro de uma casa escura e vazia? Mas então, por que pedir a corrida de lá? O GPS anunciou que eu havia chegado ao destino. Parei o carro em frente ao portão. A casa era grande, antiga, estilo colonial, com 2 andares e uma varanda ampla no térreo. As paredes eram brancas, ou haviam sido algum dia, mas agora estavam cinzentas, manchadas por mofo e musgo. Várias janelas estavam quebradas. O portão de ferro estava entreaberto, inclinado sobre as dobradiças enferrujadas. O jardim da frente era um matagal denso, quase intransponível. Não havia ninguém esperando. Desliguei o motor e fiquei ali, apenas observando. A chuva tamborilava no teto do carro. O rádio continuava tocando jazz baixinho. Eu esperava. 1 minuto, 2, 3. Cessei o aplicativo. A corrida estava ativa. O passageiro, segundo a tela, estava no local de embarque. Mas não havia ninguém. Pensei em cancelar. Já tinha ficado tempo suficiente para não ser penalizado. Mas alguma coisa, curiosidade talvez, ou teimosia, me fez hesitar. Peguei o celular e liguei para o número do passageiro. Chamou, 1 vez, 2, 3, 4. Ninguém atendeu. A ligação caiu. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter cancelado a corrida, dado meia volta e voltado para o centro. Mas não fiz isso. Em vez disso, desliguei o rádio e abri a porta do carro. O ar lá fora estava frio. A chuva tocou meu rosto imediatamente, fina e gelada. Deixei o motor desligado
mas as luzes acesas, iluminando o portão e parte do jardim. Dei alguns passos em direção à entrada da propriedade, atento a qualquer movimento. "Oi?" chamei. Minha voz soou estranha, abafada pela chuva e pela densidade do silêncio. "Tem alguém aí?" Nada. Avancei mais um pouco, passando pelo portão entreaberto. O jardim estava completamente tomado por vegetação. Mato alto, arbustos retorcidos, um caminho de pedras quase invisível sob as folhas mortas. A varanda da casa estava escura. A porta da frente, de madeira maciça, estava fechada. Dei mais alguns passos. Foi então que ouvi um som, baixo, abafado, vindo de dentro da casa. Parecia uma batida, como se alguém estivesse batendo de leve em algo. Madeira, talvez. Ou vidro. Parei, atento. O som se repetiu. 3 batidas lentas, ritmadas. Toque, toque, toque. Meu coração acelerou. "Oi?" Chamei novamente mais alto. "Você pediu um carro?" Silêncio. Depois, novamente, as 3 batidas. Toque, toque, toque. Estavam vindo de uma das janelas do primeiro andar. Olhei para cima. Todas estavam escuras, algumas quebradas, outras cobertas por cortinas rasgadas que balançavam levemente com o vento. Uma delas, a segunda da esquerda, tinha a cortina se movendo mais intensamente, como se alguém estivesse atrás dela. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Isso é ridículo, pensei. Só alguém tentando me assustar. Algum adolescente idiota. Ou mendigo que invadiu a casa abandonada. Não é nada. Mas minha voz interior não soava muito convencida. Dei mais um passo, agora próximo à varanda. A madeira do piso rangia sob meus pés. Havia folhas mortas acumuladas nos cantos, teias de aranha nas colunas que sustentavam o teto. Um cheiro estranho. Mofo, umidade, algo mais que eu não conseguia identificar, pairava no ar. A porta da frente estava ali, a poucos metros de mim. E então, enquanto eu observava, a maçaneta se moveu. Devagar, muito devagar. Como se alguém do outro lado estivesse girando-a com extrema cautela. Meu corpo inteiro congelou. A maçaneta girou completamente e a porta se abriu. Apenas uma fresta. Alguns centímetros, o suficiente para revelar a escuridão absoluta do interior da casa. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas a porta entreaberta e aquele vazio escuro me encarando. Recuei um passo. "Olha", disse tentando manter a voz firme. "Se você pediu o carro, precisa vir agora, senão eu vou embora." Nada. A porta permaneceu imóvel, entreaberta, como um convite silencioso. Eu deveria ter corrido. Deveria ter voltado para o carro, trancado as portas e saído dali em disparada. Mas não consegui. Era como se meus pés estivessem grudados no chão, como se alguma parte de mim precisasse entender o que estava acontecendo. Subi os degraus da varanda, devagar. A madeira gemia sob meu peso. Cheguei à porta. Estendi a mão e, com a ponta dos dedos, empurrei-a um pouco mais. Ela se abriu em silêncio. O interior era ainda mais escuro do que parecia. Meus olhos demoraram a se ajustar. Aos poucos, comecei a distinguir formas. Um corredor, paredes descascadas, um lustre caído no chão, móveis cobertos por panos empoeirados, tudo abandonado há muito tempo. E então, eu vi. No final do corredor, havia uma figura, parada, imóvel. Apenas uma silhueta escura contra a escuridão levemente menos densa do fundo. Era uma pessoa. Tinha certeza. A forma de um corpo humano. Mas estava tão imóvel, tão perfeitamente quieta, que parecia uma estátua. Minha respiração ficou presa na garganta. Você pediu o carro?" Sussurrei. A figura não respondeu. Não se moveu. Por um longo momento ficamos assim. Eu na entrada, ela no final do corredor. 2 pontos de imobilidade num mundo de silêncio. E então, a figura deu um passo à frente. Não foi um movimento natural. Foi mecânico, rígido, como se as articulações não funcionassem direito. Um passo, pausa, outro passo, pausa. Ela estava se aproximando. Saí.
Não pensei. Só me virei e saí correndo. Desci os degraus da varanda, atravessei o jardim, tropeçando no mato, passei pelo portão e cheguei ao carro num tempo que pareceu simultaneamente eterno e instantâneo. Abri a porta, entrei, tranquei tudo e liguei o motor com mãos trêmulas. Olhei para a casa. A porta da frente estava fechada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. A figura havia desaparecido. Mas na janela do primeiro andar, aquela segunda da esquerda, a cortina se movia, lentamente, de um lado para o outro. E atrás dela, embora eu não pudesse ver claramente, havia algo, uma presença, observando. Pisei fundo no acelerador. O carro derrapou levemente na rua molhada antes de ganhar tração. Disparei pela Rua das Acácias sem olhar para trás, as árvores passando como borrões escuros dos dois lados. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo acima do som do motor. Só quando cheguei à avenida principal, com seus postes iluminados e sinais de trânsito piscando no amarelo da madrugada, foi que diminuí a velocidade. Parei no acostamento, as mãos ainda agarradas ao volante, o corpo todo tremendo. Chequei o aplicativo. A corrida havia sido cancelada pelo passageiro, sem taxa, sem avaliação, como se nunca tivesse existido. Procurei pelo histórico, pelo nome A, pelo endereço. Nada, absolutamente nada. Era como se a solicitação tivesse sido apagada do sistema. Fiquei ali parado por não sei quanto tempo. 10 minutos, talvez 20. Tentando processar o que havia acontecido, tentando encontrar uma explicação racional. Alguém estava brincando comigo? Mas como? Como explicar a figura no corredor? Como explicar a maçaneta se movendo sozinha? Como explicar a sensação, aquela certeza visceral de que havia algo profundamente errado naquela casa? Peguei o celular, pensei em ligar para alguém. Mas para quem? A polícia? E dizer o quê? Que entrei numa casa abandonada no meio da noite e vi uma sombra? Iam rir de mim. Ou pior, iam achar que eu estava sob efeito de algo. Não liguei para ninguém. Simplesmente voltei para casa, dirigi no piloto automático, estacionei na garagem do prédio e subi para o apartamento. Tomei um banho longo e quente, tentando me livrar daquela sensação de sujeira e frio que havia se instalado em mim. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Ficava repassando tudo na cabeça, cada detalhe, o portão entreaberto, o jardim selvagem, as batidas na janela, a maçaneta girando, a porta se abrindo, a figura no corredor, aquele movimento rígido e antinatural, e a cortina, aquela cortina se movendo na janela do primeiro andar, com algo, alguém, observando do outro lado. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo uma luz pálida através das cortinas do meu quarto, eu ainda estava acordado. Não havia dormido nada. Mas a luz do dia trouxe um certo alívio. As coisas parecem menos assustadoras quando o sol está brilhando. A mente racionaliza melhor. Levantei, fiz café, comi alguma coisa sem prestar atenção. Liguei a TV para algum programa matinal idiota, só para ter vozes humanas preenchendo o silêncio. Tentei convencer a mim mesmo de que havia sido apenas... O quê? Cansaço? Imaginação? Algum efeito da privação de sono? Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que o que havia visto era real. Passei o sábado tentando me distrair. Assisti filmes, li algumas páginas de um livro, naveguei pela internet sem propósito, mas minha mente voltava sempre para aquela casa, para aquela figura, para aquela sensação de presença. No final da tarde, não aguentei mais. Peguei o laptop e procurei informações sobre a Rua das Acácias, número 742. Demorou um pouco, mas eventualmente encontrei algumas referências antigas em fóruns locais e sites de notícias. A casa havia sido construída em 1932. Pertencia originalmente a uma família abastada, os Carvalho.
Eles moraram lá por décadas, mas em 1978 algo aconteceu. Os registros eram vagos, mas a história que consegui juntar era perturbadora. A filha mais nova da família, uma garota de 17 anos chamada Adelaide, havia desaparecido. Simplesmente sumiu uma noite. A polícia investigou, houve buscas, mas nunca a encontraram. A família se desfez depois disso. O pai morreu de ataque cardíaco meses depois, a mãe foi internada numa instituição psiquiátrica. Os irmãos se mudaram para outras cidades. A casa ficou vazia. Durante anos, houve tentativas de vendê-la ou alugá-la. Mas ninguém ficava. Inquilinos relatavam coisas estranhas, barulhos, movimentos, a sensação constante de serem observados. Eventualmente, a casa simplesmente foi abandonada, deixada para apodrecer. Li depoimentos de pessoas que moravam na região. Alguns diziam ter visto luzes nas janelas à noite quando sabiam que a casa estava vazia. Outros falavam de uma figura que aparecia na varanda. Sempre a mesma descrição. Imóvel, observando. A inicial A, pensei. Adelaide. Fechei o laptop, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Não voltei a dirigir para o aplicativo naquele fim de semana. Na segunda-feira, quando finalmente retomei o trabalho, evitei aquela região completamente. Sempre que uma corrida parecia me levar naquela direção, eu recusava. Não importava o quanto precisasse do dinheiro, não importava a avaliação. Eu simplesmente não conseguia. As semanas passaram. A vida voltou ao normal, superficialmente, mas algo havia mudado em mim. Eu dirigia pelas ruas à noite e me sentia vigiado, como se alguém estivesse sempre observando do canto do olho. Virava a cabeça e não havia nada, mas a sensação permanecia. Comecei a ter pesadelos, sempre a mesma cena. Eu estava de volta naquela casa, no corredor escuro. A figura estava lá, se aproximando com aqueles movimentos rígidos e mecânicos. Mas dessa vez, eu não conseguia me mover. Estava preso. E a figura continuava se aproximando, cada vez mais perto, até que eu podia ver o rosto, ou a ausência dele. Apenas escuridão. Um vazio onde deveria haver características humanas. Acordava suando, o coração disparado. Considerei procurar um terapeuta. Mas o que eu diria? Que aceitei uma corrida numa casa abandonada e agora estou traumatizado? Parecia ridículo quando colocado em palavras. Então fiz o que a maioria das pessoas faz. Tentei seguir em frente. Engoli o medo. Mantive a rotina. Fingi que estava tudo bem. Mas não estava. Um mês depois, algo aconteceu que trouxe tudo de volta. Eu estava dirigindo numa quinta-feira à noite, perto da 1 da manhã. Havia acabado de deixar um passageiro num hotel do centro. Estava prestes a encerrar o expediente. Já tinha atingido minha meta do dia, quando o aplicativo apitou. Nova solicitação de corrida. Olhei distraidamente para a tela, pronto para recusar, e congelei. O nome era A. O endereço de origem, Rua das Acácias, 742. Minha mão começou a tremer. Deixei o celular cair no banco do passageiro como se ele estivesse queimando. Não é possível, não é possível. A solicitação permaneceu na tela, piscando, esperando minha resposta. Neguei, imediatamente, quase esmagando o botão na tela. Mas então, 2 minutos depois, outra solicitação. Mesmo nome, mesmo endereço. Neguei novamente, e novamente, e novamente. 5 vezes naquela noite, sempre a mesma corrida, sempre de lá. Na 6ª vez aceitei, não sei por quê. Talvez pela frustração, talvez porque alguma parte de mim precisasse de respostas. Ou talvez porque, no fundo, eu sabia que isso não iria parar até que eu confrontasse o que quer que fosse aquilo. Dirigi até lá, mesma rota, mesmas ruas vazias, mesma sensação crescente de pavor no estômago. Quando cheguei à Rua das Acácias, estava chovendo novamente, como se o tempo estivesse se repetindo, como se eu estivesse preso num loop. Parei em frente ao portão, exatamente no mesmo lugar. A casa estava ali.
escura, silenciosa, esperando. Mas dessa vez eu não saí do carro. Fiquei sentado, motor ligado, portas trancadas, apenas olhando. Minutos passaram e então vi. A porta da frente se abriu, lentamente, sozinha. E da escuridão interior emergiu a figura. Ela não andou. Apenas estava lá, de repente na varanda, imóvel, observando. Mesmo à distância, mesmo através da chuva e da escuridão, eu podia sentir os olhos dela sobre mim. Meu pé estava no acelerador, pronto para fugir. Mas algo me fez hesitar. A figura levantou uma mão, lentamente, um gesto de despedida ou de convite. E então, tão subitamente quanto havia aparecido, ela recuou para dentro da casa. A porta se fechou. A corrida foi cancelada no aplicativo. Fiquei ali, sentado, tremendo por um longo tempo. Não sei quanto. Eventualmente, dirigi para casa. Tomei um longo banho. Deitei na cama. E pela primeira vez em semanas, dormi. Profundamente, sem pesadelos. Quando acordei na manhã seguinte, havia uma mensagem no aplicativo. Uma avaliação. 5 estrelas. E um comentário de uma única palavra. Do usuário A. Obrigada. Isso foi há 2 anos. Nunca mais recebi uma solicitação daquele endereço. Nunca mais passei pela Rua das Acácias. Evito aquela região completamente. Faço desvios quilométricos se necessário. Ainda dirijo para o aplicativo. Ainda faço minhas corridas noturnas. A vida segue. Mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando estou sozinho na estrada e a chuva começa a cair, eu olho pelo retrovisor e me pergunto se verei aquela figura parada ali, observando, esperando. Nunca a vejo, mas a sensação permanece. Aquela certeza de que, em algum lugar da cidade, naquela casa abandonada com suas janelas quebradas e jardim selvagem, algo continua lá. Esperando o próximo motorista que será curioso o suficiente, ou desesperado o suficiente, para aceitar uma corrida que nunca deveria ter existido. Eu aceito muitas corridas estranhas agora, endereços remotos, horários incomuns, passageiros silenciosos. Mas há um limite que estabeleci para mim mesmo, um limite que nunca mais vou cruzar. Não importa quanto eu precise do dinheiro. Não importa quantas vezes o aplicativo insista, se eu vir aquele nome, aquela única letra ou aquele endereço aparecer na tela, vou recusar. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente, e algumas dívidas são pagas de formas que o dinheiro não consegue mensurar. A cidade continua a mesma. As ruas, os prédios, os postes de luz refletindo nas poças de chuva. Mas algo mudou, não no mundo exterior, mas em mim. Como se aquela noite tivesse aberto uma fresta na realidade, revelando algo que sempre esteve lá, apenas invisível. Agora eu vejo as sombras de modo diferente. Presto atenção aos cantos escuros. Noto quando uma cortina se move em janelas de casas que deveriam estar vazias. Conversei com outros motoristas, nos pontos de espera, durante as pausas para café. Nunca contei a história completa. Seria loucura, e eu já tenho problemas suficientes sem adicionar a reputação de maluco. Mas fiz perguntas casuais. Vocês já pegaram corridas estranhas? Endereços que não fazem sentido? Passageiros que nunca aparecem? A maioria ri. Conta anedotas engraçadas sobre bêbados que colocam o endereço errado ou pessoas que cancelam no último segundo. Normal, mundano. Mas alguns, poucos, ficam em silêncio, olham para longe. E então mudam de assunto rapidamente, como se não quisessem pensar muito sobre o que quer que tenham vivenciado. Um motorista mais velho, um senhor de cabelos grisalhos que dirige há mais de 10 anos, me disse algo que ficou comigo. Estávamos sentados num posto de gasolina às 4 da manhã, bebendo café ruim de copos plásticos. A noite tem suas próprias regras, ele disse, olhando para o céu ainda escuro. A gente pensa que conhece a cidade, mas a noite é outro lugar.
Outras coisas acontecem. A maioria das pessoas não percebe porque está dormindo, mas nós, que dirigimos nessas horas, a gente vê. Ele não elaborou. Terminou o café, amassou o copo e jogou no lixo. Desejou boa sorte e foi embora. Nunca mais o vi. Mas aquelas palavras ecoaram. A noite tem suas próprias regras. Comecei a reparar em padrões. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Certas ruas sempre parecem mais frias, mesmo em noites quentes. Certos bairros têm um silêncio diferente. Não apenas a ausência de barulho, mas algo mais pesado, mais denso. E há pessoas, passageiros, que entram no carro com uma energia estranha. Não fazem nada de errado, não dizem nada de inadequado. Mas há algo nelas que faz os pelos da minha nuca se arrepiarem. Aprendi a confiar nesses instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Cancelo a corrida. Invento uma desculpa. Problema no carro. Emergência familiar. Qualquer coisa. Prefiro perder a corrida do que arriscar. Minha avaliação no aplicativo caiu um pouco por causa disso. Mas sobrevivi. E mais importante, continuo são. Mais ou menos. Os pesadelos diminuíram com o tempo, mas não desapareceram completamente. Ainda sonho com aquele corredor escuro, com aquela figura se aproximando. Mas agora, às vezes, o sonho é diferente. Às vezes, eu entro na casa, subo as escadas, caminho pelos quartos vazios, com seus móveis cobertos por lençóis empoeirados e paredes descascadas. Procuro por algo, ou alguém, mas nunca encontro. Acordo com uma sensação de perda, como se tivesse deixado algo inacabado. Pesquisei mais sobre Adelaide Carvalho. Não foi fácil. Os registros são antigos. Muitos arquivos foram digitalizados de forma incompleta ou simplesmente se perderam. Mas encontrei algumas coisas. Fotos antigas em jornais da época. Uma imagem granulada dela sorrindo. Cabelos escuros presos em rabo de cavalo. Vestido florido. 17 anos. Jovem. Cheia de vida. Li os relatórios policiais que consegui acessar em arquivos públicos. Ela desapareceu na noite de 15 de agosto de 1978. Foi dormir normalmente. Pela manhã a cama estava vazia. A janela do quarto aberta. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum indício de luta. Simplesmente desapareceu. A investigação considerou várias possibilidades. Fuga, sequestro, assassinato. Mas nunca encontraram corpo, nunca encontraram pistas concretas. O caso esfriou e foi arquivado. A família se desfez como eu já sabia. O que eu não sabia era o que aconteceu com a mãe, Cecília Carvalho. Ela foi internada numa instituição psiquiátrica 6 meses após o desaparecimento da filha. Os registros diziam que ela havia desenvolvido uma obsessão. Insistia que Adelaide não havia fugido ou sido levada. Insistia que ela estava na casa, ainda lá, esperando. Cecília passou anos tentando convencer as autoridades a investigarem novamente. Dizia que ouvia a filha chamando à noite, que via vultos nos quartos, que sentia sua presença. Consideraram-na louca, delirante, trauma, disseram os médicos, incapaz de aceitar a perda. Ela morreu na instituição em 1985. Causas naturais, diziam os registros. Mas eu me pergunto se foi realmente natural definhar durante anos, presa à memória de uma filha perdida, sem nunca obter respostas. Quanto mais eu descobria, mais perturbado ficava. Porque alguma parte de mim, uma parte que eu tentava ignorar, mas não conseguia, se perguntava: e se Cecília estivesse certa? E se Adelaide nunca tivesse realmente saído daquela casa? Comecei a evitar pensar nisso. Mergulhei no trabalho, dirigi mais horas, mantive a mente ocupada. Conheci uma mulher, Sandra, professora de ensino fundamental, simpática, normal. Começamos a sair. Nada sério, mas agradável. Ela me fazia rir. Me fazia esquecer, por momentos, daquela sensação persistente de inquietação. Nunca contei a ela sobre aquela noite. Como eu poderia?
Já é difícil explicar para mim mesmo. Os meses foram passando. Inverno chegou, trazendo noites mais longas e frias. Depois a primavera, o verão. A cidade seguia seu ritmo, eu seguia o meu. Mas sempre, na periferia da consciência, aquela casa permanecia, como uma mancha que eu não conseguia limpar, uma música que não conseguia tirar da cabeça. Foi em setembro, quase 1 ano e meio depois daquela última noite, que aconteceu algo inesperado. Eu estava num bar com Sandra e alguns amigos dela. Conversas banais, risadas, cerveja gelada, ambiente agradável. Eu estava me sentindo bem, relaxado, quase normal. Um dos amigos, Paulo, advogado, cara agradável, começou a contar histórias de casos estranhos que havia pegado. Disputas de herança complicadas, famílias destruídas por dinheiro, esse tipo de coisa. E então ele mencionou algo que fez meu sangue gelar. Tem um caso que peguei recentemente que é bem bizarro, disse ele, gesticulando com a garrafa de cerveja. Uma propriedade antiga, abandonada há décadas. A prefeitura quer desapropriar para construir algo, mas não consegue localizar os herdeiros legais. A última proprietária morreu sem testamento, filhos desaparecidos ou mortos. Árvore genealógica complicada. E ninguém quer comprar o terreno porque tem fama de ser mal assombrado. Onde fica? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ah, lá nos confins da Zona Oeste. Rua das Acácias, acho. Número 742, se não me engano. O barulho do bar pareceu se distanciar. Vozes ficaram abafadas. Eu estava ali, mas não estava. Preso entre o presente e a memória daquela noite. Você conhece? Paulo perguntou, notando minha expressão. Já passei por lá, murmurei. É um lugar sinistro. Fui visitar para fazer o levantamento da propriedade. Nem consegui entrar direito, o lugar está caindo aos pedaços. Mas tem algo estranho ali, uma energia ruim. Sei que parece bobagem, mas juro que senti. Ele riu constrangido e mudou de assunto. Mas eu não consegui. Fiquei o resto da noite em silêncio, apenas meio presente nas conversas. Sandra notou, me perguntou se estava tudo bem. Disse que sim. Dor de cabeça, cansaço, mentira. Nas semanas seguintes, não consegui parar de pensar na informação. A prefeitura ia desapropriar o terreno. Iam demolir a casa, construir algo novo ali. Apartamentos, provavelmente, ou algum comércio. E eu me perguntava, o que aconteceria então? Se a casa desaparecesse, aquela presença, aquilo que eu senti naquela noite, desapareceria também, ou apenas se moveria para outro lugar. Ou pior, ficaria presa, enterrada sob concreto e aço, mas ainda lá, ainda esperando. A ideia me atormentava. Foi numa sexta-feira, 3 semanas depois, que tomei uma decisão. Eu precisava voltar. Não para aceitar outra corrida. Não porque o aplicativo estava me chamando, mas porque havia algo inacabado. Uma conversa interrompida. Uma pergunta não feita. Talvez eu estivesse louco. Provavelmente estava. Mas a sensação de necessidade era mais forte que o medo. Esperei até tarde da noite, 2 da manhã aproximadamente. Dirigi até lá sozinho, sem corrida, sem desculpa. Apenas eu e aquela casa. A rua estava exatamente como eu lembrava. Túnel de árvores, escuridão profunda, silêncio pesado. Parei em frente ao portão, mas dessa vez desliguei completamente o carro. Luzes, motor, tudo. Fiquei sentado no escuro por um momento, deixando meus olhos se ajustarem. Respirei fundo, várias vezes, tentando acalmar o coração que batia forte demais. Depois, abri a porta e saí. O ar estava parado, sem vento, sem chuva dessa vez. Apenas o silêncio da madrugada e o cheiro de vegetação úmida. Passei pelo portão. O jardim estava ainda mais selvagem, se possível. Trilha de pedras quase invisível. Subi os degraus da varanda. A madeira rangeu como antes. A porta da frente estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada ao toque, muito mais fria do que deveria estar. Girei devagar.
trancada. Mas então, enquanto eu ainda segurava a maçaneta, senti algo, um leve tremor, como se algo do outro lado estivesse também segurando, tentando girar na direção oposta. Recuei instintivamente. A maçaneta parou de se mover. Adelaide? Chamei. Minha voz saiu baixa, hesitante. É você? Silêncio. Eu não sei o que você quer. Não sei por que me chamou aqui. Mas se há algo que posso fazer... As palavras soaram tolas, mesmo enquanto eu as dizia. O que eu poderia fazer? Eu era apenas um motorista de aplicativo, nada de especial, sem respostas, sem poder para mudar seja lá o que tivesse acontecido ali décadas atrás. Mas então ouvi, não exatamente um som, mas como uma presença, uma consciência, algo que não era hostil, mas também não era completamente humano. Era como estar perto de um animal selvagem. Você sente a inteligência, a vida, mas não consegue se comunicar plenamente. E então, tão claramente quanto se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido, livre, uma palavra, apenas isso, livre. Não era minha imaginação. Eu tinha certeza, ouvi, senti, compreendi. Ela não estava pedindo para ser salva. Não estava pedindo para que eu a encontrasse ou resolvesse seu mistério. Estava pedindo algo mais simples e mais complexo ao mesmo tempo. Ela queria ser livre. Livre da casa, livre da espera, livre da existência presa entre o que foi e o que nunca poderia ser novamente. Como? Perguntei, sentindo lágrimas inesperadas queimarem meus olhos. Como posso te libertar? Não houve resposta verbal, mas senti. Uma sensação, uma intuição, o que precisava ser feito. Lembrar, testemunhar, reconhecer que ela existiu, que ela foi real, que sua perda significou algo. Todos haviam esquecido. A investigação arquivada. A família destruída e dispersa. A casa abandonada. Até mesmo a cidade havia seguido em frente, deixando aquele lugar e aquela tragédia para trás. Ela ficou presa na não-resolução, na falta de encerramento, no vazio entre ser e não ser. Fiquei ali, na varanda daquela casa em ruínas, e falei. Contei a ela o que havia descoberto. Sobre sua mãe, que nunca desistiu de acreditar que ela ainda estava ali. Sobre como Cecília passou anos procurando, insistindo, até o fim. Ela não te esqueceu, disse a voz embargada. Sua mãe nunca te esqueceu. Ninguém deveria ter esquecido. O ar ao meu redor pareceu mudar. Mais leve, talvez. Ou apenas diferente. Como se algo que estivesse comprimido por muito tempo finalmente conseguisse respirar. Não vi nada, nenhuma figura, nenhuma aparição dramática. Apenas senti uma presença se dissolvendo. Não desaparecendo, mas seguindo adiante. Liberando-se. Fiquei na varanda por mais um longo momento. Depois desci os degraus, atravessei o jardim, passei pelo portão e voltei ao carro. Antes de entrar, olhei para a casa uma última vez. As janelas estavam escuras e vazias. A cortina do primeiro andar, aquela que sempre se movia, estava imóvel. Não havia nenhuma sensação de ser observado, apenas uma casa velha e abandonada, triste, mas não assombrada. Não mais. Dirigi para a casa em silêncio. Sem música, sem pressa, apenas eu e a estrada e a noite. Quando cheguei ao apartamento, o sol já estava começando a clarear o horizonte. Faixas de rosa e dourado no céu cinza. Um novo dia. Dormi profundamente, sem sonhos, pela primeira vez em quase 2 anos. 3 meses depois, a casa foi demolida. Li sobre isso no jornal local. Uma nota pequena na seção de obras públicas. A prefeitura havia finalizado a desapropriação. O terreno seria transformado numa pequena praça comunitária. Jardins, bancos, área de lazer para crianças. Pensei em ir lá ver o lugar transformado, mas não fui. Não precisava. Aquele capítulo estava encerrado. Minha vida seguiu. Continuei dirigindo, embora tenha reduzido as horas noturnas. Sandra e eu terminamos. Nada dramático, apenas caminhos que naturalmente se separaram.
Fiz novos amigos, retomei alguns hobbies antigos, comecei a escrever um pouco, nada sério, apenas pensamentos e histórias. Os pesadelos nunca mais voltaram. Às vezes, ainda sinto aquela sensação de ser observado quando dirijo tarde da noite. Mas não é ameaçadora, é apenas a noite sendo a noite. Suas sombras e mistérios, suas próprias regras, como aquele motorista velho disse. Aprendi a conviver com isso. Aprendi que há coisas neste mundo, nesta cidade, nestas ruas que percorro todas as noites, que não têm explicação e que talvez não precisem ter. Algumas coisas simplesmente são, e algumas histórias não têm final feliz, mas têm encerramento. E às vezes isso é suficiente. Hoje é novembro de 2025. Já se passaram mais de 2 anos desde aquela primeira noite. A vida seguiu seu curso normal, com suas alegrias pequenas e tristezas passageiras. Tenho um apartamento novo, um pouco maior. Adotei um gato. Ele se chama Dante, porque parece estar sempre contemplando mistérios profundos. Ou talvez só esteja com fome. Difícil dizer. Ainda dirijo para o aplicativo algumas noites por semana, embora tenha começado também a trabalhar meio período numa biblioteca. É tranquilo, silencioso, cercado de livros e histórias. Gosto disso. Há uma certa paz em estar rodeado pelas narrativas de outras vidas, outros mundos. Nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria? É o tipo de coisa que soa absurda quando dita em voz alta sob a luz do dia. Mas escrevê-la agora, colocá-la em palavras, sinto que é a coisa certa. Uma forma de honrar o que aconteceu, de reconhecer que foi real, mesmo que ninguém mais nunca saiba. Há uma última coisa que preciso contar. Foi há cerca de 1 mês. Eu estava na biblioteca organizando livros numa tarde tranquila de terça-feira. Uma mulher idosa entrou, cabelos completamente brancos, roupas elegantes, mas desgastadas pelo tempo, olhos claros e aguados. Ela se aproximou do balcão onde eu estava e perguntou se tínhamos arquivos de jornais antigos. Disse que estava pesquisando história da família. Mostrei a ela nossa seção de arquivos. Perguntei se podia ajudar em algo específico. Estou procurando informações sobre minha prima, disse ela com voz suave, mas firme. Ela desapareceu há muitos anos. Adelaide Carvalho. Meu coração disparou. Tentei manter a expressão neutra. Sinto muito, disse. Deve ter sido muito difícil para a família. Foi, ela concordou. Especialmente para a tia Cecília, a mãe dela. Nunca se recuperou. Mas sabe, é estranho. Ela hesitou como se não tivesse certeza se deveria continuar. Nos últimos anos, tenho sonhado com Adelaide. Sempre o mesmo sonho. Ela está sorrindo, acenando, como se estivesse se despedindo. E quando acordo, não sinto mais aquela tristeza pesada que sempre senti. É como se ela estivesse me dizendo que está tudo bem agora. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento tive a estranha sensação de que ela sabia. Não dos detalhes, não da história completa, mas sabia que algo havia mudado, que Adelaide, de alguma forma, havia encontrado paz. Acho que ela está em paz agora, eu disse suavemente. Acho que ela quer que vocês saibam disso. A mulher sorriu, um sorriso triste, mas genuíno, e assentiu. Obrigada, jovem. É reconfortante ouvir isso. Ela passou algumas horas nos arquivos, folheando jornais antigos, tocando as fotografias com dedos trêmulos. Quando foi embora, agradeceu novamente e disse que se sentia mais leve. Fiquei observando-a sair, uma figura pequena e frágil desaparecendo na luz da tarde, e soube com absoluta certeza que havia feito a coisa certa naquela noite: voltar, testemunhar, lembrar. Às vezes, é isso que os mortos precisam, não de grandiosos rituais ou investigações dramáticas, apenas de alguém que se importe o suficiente para lembrar, para dizer: você existiu, você importou, você não foi esquecida.
À noite, quando dirijo pelas ruas vazias da cidade, ainda penso nela às vezes. Adelaide. 17 anos, vida interrompida, décadas presa entre mundos. Agora livre, e penso em todas as outras histórias não contadas que se escondem nesta cidade. Nos apartamentos escuros, nas casas vazias, nos becos silenciosos. Quantas outras Adelaides existem? Quantos outros mistérios não resolvidos, vidas não honradas, memórias não preservadas? A noite guarda seus segredos. E às vezes, raramente, mas às vezes, permite que alguém como eu vislumbre além do véu. Não para assustar, não para aterrorizar, mas para lembrar que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode sonhar. Shakespeare disse isso, ou algo parecido, e ele estava certo. Continuo dirigindo, continuo vivendo. A cidade segue seu ritmo eterno. Dia virando noite, virando dia. Pessoas seguem suas vidas, alheias aos mistérios que existem nas margens, nos espaços entre. E eu? Eu me tornei uma espécie de testemunha silenciosa. Não procuro essas experiências. Mas se elas vierem até mim, se o aplicativo apitar com um chamado impossível, se uma porta se abrir quando deveria estar trancada, se uma voz sussurrar no silêncio, eu não vou mais fugir. Vou escutar, vou testemunhar, vou lembrar, porque aprendi que às vezes é isso que precisamos. Todos nós, vivos ou mortos. Alguém que se importe o suficiente para ouvir nossa história, para reconhecer que estivemos aqui, que fomos reais. E se posso dar isso, essa pequena dignidade, esse reconhecimento, então talvez minha vida tenha algum propósito além das corridas diárias e contas a pagar. Talvez todos nós sejamos apenas histórias esperando para serem contadas. E alguns de nós têm a sorte de encontrar alguém disposto a ouvir. Esta é minha história. A história do Uber que recebeu um chamado de uma casa abandonada e aceitou. Não tenho certeza se alguém acreditará. Não tenho certeza se importa. Mas está contada agora. Registrada, preservada. E talvez isso seja suficiente. As noites continuam, as corridas continuam, a cidade continua. E em algum lugar, numa pequena praça onde antes havia uma casa em ruínas, crianças brincam sob o sol. Seus risos ecoam, onde antes havia apenas silêncio. Gosto de pensar que Adelaide sorriria ao ver isso. Livre, finalmente. E eu também, de certa forma. Livre do peso daquela noite. Livre do medo persistente. Livre para seguir em frente, carregando apenas a memória e a lição aprendida. A noite tem suas próprias regras, e às vezes, se tivermos coragem suficiente, podemos aprender a viver com elas. Não com medo, mas com respeito, com compreensão. Meu turno começa em algumas horas. Vou dirigir pelas ruas familiares, transportar passageiros de um lugar para outro, ser parte invisível de suas jornadas. E se o aplicativo apitar com algo estranho, algo impossível, algo que desafia a explicação? Bem, dessa vez estarei pronto, porque agora eu sei, não somos apenas motoristas, não somos apenas passageiros, somos testemunhas, somos pontes entre mundos, somos aqueles que lembram. E às vezes isso faz toda a diferença.